o Satoru Gojo conseguiria vencer o Itachi Uchiha em seu auge? E se essas duas lendas se encontrassem frente a frente, quem venceria? O vencedor seria o portador dos 6 olhos e a técnica ilimitada, ou considerado por muitos o maior gênio do clã Uchiha. De um lado temos o maior gênio do clã Gojo, o abençoado Satoru, que nasceu com o poder dos 6 olhos e o ilimitado. Do outro, ninguém menos que Itachi Uchiha, um dos poucos membros do clã Uchiha a despertarem o Mangekyo Sharingan, e claro, considerado por muitos o maior gênio do seu clã. Eu particularmente gosto muito dos dois personagens, tanto pelo grande poder que eles apresentaram, mas também pelo seu carisma, que é o caso do Satoru Gojo. Já o Itachi tem o poder de cativar e mexer com as nossas emoções de uma forma que não dá pra explicar. E esses dias eu fiquei com aquela dúvida, qual dos dois é realmente o mais forte? Se você tá ansioso pra saber o resultado desse vídeo, fica até o final, porque eu te garanto, você vai se surpreender. Nesse vídeo eu irei considerar o auge dos dois personagens, tanto o Itachi com o máximo do seu vigor físico, e o Satoru Gojo será a sua versão mais atual do mangá de Jujutsu Kaisen. E sem mais enrolação, bora fazer aquela breve analisada nas habilidades dos dois personagens. Sendo considerado um dos maiores gênios do mundo, Itachi se aperfeiçoou em várias áreas, não se limitando apenas à sua genética abençoada. Desde muito novo, Itachi sempre focou em se tornar muito forte, em aprender mais e mais, se tornando um dos maiores ícones de Naruto Shippuden. Suas capacidades físicas são muito acima da média. E não, o Itachi não é só um par de olhos bonitos. Superar ninjas como o Kakashi do Sharingan, ou até mesmo Sasuke Uchiha com os poderes elevados graças ao chakra de Orochimaru. Esses personagens nem sequer conseguiram forçar o Itachi a usar o máximo de suas habilidades. Sendo o mestre na arte do Shuriken Jutsu, o melhor do seu clã, Itachi pode acertar os seus alvos com grande precisão, sendo também extremamente veloz e forte fisicamente, conseguindo rivalizar com Sasuke, Kabuto e até mesmo Naruto com seu manto de chakra. Naruto esse que afirma ser superior à sua versão que enfrentou o Pain naquele momento. Não é exagero afirmar que, mesmo possuindo uma baixa estamina, com o controle refinado do seu chakra e suas habilidades, Itachi é surpreendentemente forte e rápido em combate. Como eu já afirmei, sua estamina não é das maiores. Além do Tsukuyomi, ter usado o Amaterasu também foi mais exaustivo do que pensei. E possuindo baixas reservas de chakra, Itachi sempre se cansa bem rápido ao utilizar suas habilidades em grande escala. Com seu Sharingan, Itachi pode antecipar os movimentos dos seus oponentes, copiar suas técnicas e até mesmo lançar poderosos genjutsus. Depois de Shisui Uchiha, Itachi com toda certeza ocupa o pódio, sendo o melhor usuário de genjutsu de toda a obra. Mesmo Orochimaru, um dos 3 Sanins lendários, sucumbiu ao genjutsu base do seu Sharingan. Deidara, que é considerado um dos ninjas mais habilidosos de Wagakure, ao ficar diante do Sharingan de Itachi, foi controlado de uma forma tão sutil e ameaçadora que por pouco ele não acabou consigo mesmo utilizando sua própria técnica explosiva. Com seu Mangekyo Sharingan, Itachi amplia todas as habilidades do seu Sharingan ao máximo, despertando também as habilidades mais complexas e letais do Mangekyo Sharingan. Com Tsukuyomi, o reino dos pesadelos, Itachi pode colocar os seus alvos em um genjutsu capaz de manipular o espaço, tempo e a massa física nesse reino de ilusões. Tempo e espaço, até massa física, eu controlo todos eles. E uma vez preso nesse genjutsu, você ficará à mercê da criatividade do Itachi. Quando Itachi utilizou esse genjutsu Izumi, ele criou um mundo onde a perspectiva não se diferenciava do mundo real, fazendo ela acreditar que viveu uma vida ao seu lado por uma vida inteira. Já Kakashi, por outro lado, quando foi surpreendido pelos poderes do Tsukuyomi, ele passou 3 dias sendo torturado naquele reino de pesadelos, e na perspectiva do que acontecia no mundo real, só havia passado um único segundo. O Amaterasu é tão letal quanto o Tsukuyomi, chamas negras que consomem tudo que toca, até que não sobre absolutamente nada. Uma vez que seu alvo esteja no seu campo de visão, o Amaterasu surgirá bem diante de si, se tornando quase impossível de se desviar. Claro, a menos que você seja muito rápido e conheça esse poderoso jutsu, como foi o caso do Raikage. A união dos seus poderes oculares fez com que Itachi despertasse o Susanoo, um humanoide espectral de chakra extremamente poderoso. Tanto sua capacidade defensiva quanto ofensiva estão em outro nível. Com o espelho Yata, Itachi pode refletir todas as 5 liberações da natureza e quaisquer ataques físicos direcionados a ele. Sua espada lendária de Sakegare, a espada Totsuka, pode cortar os seus alvos com apenas um balançar de sua espada, e uma vez que o seu alvo seja perfurado pela espada Totsuka, ele será selado por toda a eternidade em um mundo de embriaguez.
Itachi também demonstrou um dos genjutsus mais poderosos e complexos de todos, que é o Izanami, um genjutsu que não necessita de contato visual olho a olho com seu alvo, e com mínimas interações e sensações criadas com seu oponente, Itachi pode criar um looping eterno com o Izanami, com condições que ele pode manipular como ele bem entender. Satoru Gojo, por outro lado, é considerado o maior feiticeiro da era moderna. Suas técnicas também são muito impressionantes. Satoru Gojo possui uma grande força física e em muitos de seus combates, Gojo surpreendeu seus oponentes e mostrou uma grande capacidade de combate, além de possuir uma velocidade muito elevada, também conseguindo se teleportar e voar em grande velocidade, o que aumenta em muito seu potencial ofensivo. Com sua técnica ilimitada, Gojo pode criar um espaço inviolável ao seu redor, criado pelo poder do infinito. Com essa habilidade chamada de Mugen, Satoru Gojo pode desacelerar tudo que tenta tocá-lo infinitamente. Com 6 olhos, Satoru Gojo deixa a técnica ilimitada ainda mais poderosa. Um dos poderes mais impressionantes dos 6 olhos é a habilidade de conseguir descobrir como funcionam as habilidades do seu oponente apenas ao fitá-lo com seus poderosos olhos. Sua técnica de clonagem permite um máximo de 5 como o original. Como sabe tanto da minha técnica? Infelizmente para você, eu tenho olhos bons. Com 6 olhos, Gojo detém um controle preciso de sua energia, sendo esse um talento natural e imprescindível, que permite com que Gojo utilize sua técnica ilimitada com plenitude. Seus poderes vão muito além disso. Com o azul, Satoru Gojo pode usar uma grande massa negativa que atrai tudo para essa técnica. O vermelho é totalmente o contrário, já que é uma técnica que cria uma grande massa de energia positiva que repele tudo que se aproxima de Satoru Gojo. Apenas com a liberação do seu Jujutsu, Satoru Gojo pode obliterar os seus alvos de forma precisa, formando um refino impecável e um controle perfeito de sua energia amaldiçoada. E ao unir tanto o azul e o vermelho, Satoru amplia sua capacidade destrutiva ao máximo, criando o vazio roxo. A colisão desses dois poderes cria uma esfera roxa de alto poder, sendo esse um poder que cria uma massa de destruição com capacidade ofensiva considerável. Com a expansão de domínio Morioku-Sho, Gojo atrai o alvo para um espaço ilimitado e o obriga a realizar infinitamente ações relacionadas à manutenção da vida, assim como a percepção e a comunicação. Nesse processo, o alvo do acerto garantido de sua expansão de domínio é bombardeado com uma enorme quantidade de informações, e uma vez pego nesse domínio, sem os meios necessários para combatê-lo, a luta acaba na mesma hora. E claro, se você está ansioso para saber o resultado dessa batalha, eu conto com você para estar me fortalecendo com seu like e com sua inscrição nesse exato momento. E sem mais enrolação, bora pra análise. Os dois personagens são muito poderosos, mas apenas um deles sairá vitorioso aqui hoje. Considerando a equivalência de universos, tanto o chakra quanto a energia amaldiçoada seriam basicamente a mesma coisa ou semelhante. Claro, para que uma luta assim realmente faça algum sentido. O fator conhecimento não tem peso nesse combate, mas tanto a personalidade e a forma de lutar desses personagens seguirão suas obras de forma coerente. Assim que Satoru Gojo e Itachi Uchiha ficassem diante um do outro, as coisas ficariam complicadas. Satoru Gojo é extraordinário, mas ao mesmo tempo muito arrogante. Sua visão termográfica o daria uma noção do que está acontecendo à sua volta. Itachi observaria da mesma forma que genjutsu seriam praticamente inúteis naquela situação. Claro, ele não teria a noção que seu oponente podia visualizá-lo mesmo vendado. O Sharingan concede a capacidade de ver o fluxo de chakra. Nesse caso, Itachi observaria que o oponente possui uma quantidade imensa de energia amaldiçoada, que no caso aqui seria o chakra. Então uma luta prolongada não seria o ideal, e seus genjutsus, que não funcionam sem ter o contato visual olho a olho, não seriam eficientes naquele momento. Itachi é inteligente e perspicaz e tentaria entender as habilidades do seu inimigo, usando suas investidas mais básicas e aumentando o nível conforme a luta fosse se desenrolando. Ele poderia utilizar seus ninjutsus de forma perfeita ou seu shuriken jutsu, mas claro que há um porém. Nenhuma dessas habilidades passaria pelo Mugen do Satoru Gojo. Itachi é inteligente e analisaria a situação. Se seus jutsus elementais ou seu shuriken jutsu falharam, tentar se aproximar também não seria interessante, até entender como funciona a habilidade do seu oponente. Mas Satoru Gojo tiraria aquela onda com Itachi e utilizaria sua grande velocidade se aproximando de Itachi, e uma batalha corporal seria sim inevitável. Gojo é forte e muito habilidoso, mas ele também não tinha conhecimento das técnicas do seu adversário. Itachi anteciparia seus movimentos com Sharingan, conseguindo ver o seu ataque, como se fosse uma imagem holográfica, vendo 3 passos à frente de um ataque antes que ele realmente aconteça.
Em uma análise aprofundada, é difícil você imaginar um cenário que seja diferente desse que eu estou falando. Satoru Gojo poderia utilizar suas técnicas mais ofensivas, como seu lapso azul ou sua reversão de feitiço vermelho, seja com o intuito de atrair o Itachi para atacá-lo, ou até mesmo o inverso. Mas as duas tentativas falhariam por motivos óbvios. Itachi é um shinobi analítico e um dos ninjas mais inteligentes do mundo ninja. Ele poderia enganar Gojo facilmente com a substituição ou com sua dissipação através das invocações de corvos, já que Itachi não é um mestre da enganação apenas utilizando seu Sharingan. Gojo também não conhecia nenhuma de suas técnicas, mas os 6 olhos é a arma perfeita para desvendar as habilidades do seu inimigo. Chegaria um momento que Satoru Gojo reconheceria a força de Itachi e usaria os 6 olhos, mesmo sem saber dos poderosos genjutsus do seu oponente. Ao ver o poder daqueles olhos com seu Sharingan, Itachi com toda certeza aproveitaria para aplicar os seus genjutsus. O uso perfeito do olho do hipnotismo, Saimingan. Mas Satoru Gojo naquele momento também observou como funcionavam as técnicas do seu oponente com pouco tempo de análise. Os 6 olhos mediriam a extensão da força do seu oponente e, ao mesmo tempo, ele descobriria a técnica do seu alvo. O genjutsu do Sharingan seria aplicado, controlando a energia amaldiçoada no cérebro de Satoru Gojo, o fazendo ver ilusões. Mas os 6 olhos o dá entendimento sobre as técnicas do seu oponente, além de um controle preciso e perfeito da energia amaldiçoada, o uso do ilimitado em sua plenitude. E uma vez entendendo como funcionam as técnicas do seu oponente, seus genjutsus seriam anulados na mesma hora. Itachi ficaria surpreso, afinal, para quebrar suas ilusões, o oponente teria que ser extremamente poderoso, mesmo sendo as técnicas básicas do seu Sharingan. Satoru Gojo ficaria surpreso com a habilidade do oponente. Nesse processo, 6 olhos o daria ainda mais clareza sobre o Sharingan e o quão forte Itachi era. Claro que Satoru Gojo não teria do porquê perder tempo e logo utilizaria sua técnica mais poderosa. Expansão de domínio. Muryo Kusho. Itachi utilizaria os seus selos de mão, acreditando que se tratava de um jutsu. O domínio tomaria todo aquele cenário em que eles se encontravam. Bastaria apenas 1/10 de segundo para que a luta fosse determinada, e uma vez dentro da expansão de domínio, Itachi sucumbiria aos poderes do honrado, o feiticeiro mais forte da era moderna. Mas e se o Itachi utilizasse os poderes do seu Mangekyo Sharingan a princípio, assim que colocasse o seu alvo sobre os efeitos do seu genjutsu? Uma coisa ficou clara em Naruto clássico e em Naruto Shippuden: dependendo da força e o poder do oponente, ele não irá perder a noção do que acontece no mundo real, mesmo que ele esteja sobre o efeito de uma ilusão. É como se sua mente fosse dividida em 2 realidades, como uma lembrança, só que sem perder a perspectiva do que acontece no mundo real. E vimos isso acontecendo na batalha do Kakashi contra o Itachi Uchiha, onde ele, mesmo sendo torturado, se mantinha de pé. Ou até mesmo quando Sasuke e Itachi trocavam ilusões, e até mesmo Obito contra o Kakashi, que aplicavam genjutsus um no outro, e mesmo assim, eles não perdiam a perspectiva do que acontecia no mundo real, graças à sua grande capacidade de poder. E aqui estamos falando de um dos feiticeiros, se não o feiticeiro mais poderoso de Jujutsu Kaisen. Segundo a obra de Jujutsu, os 6 olhos aumentam todas as capacidades do Satoru Gojo, incluindo o controle de sua energia, algo que vai além do próprio chakra. Assim que Gojo quebrasse o genjutsu de Itachi, e se ele fosse realmente pego, ele entenderia suas técnicas só de olhar e sua força também. Nesse momento, ele entenderia as técnicas do Mangekyo Sharingan assim que Itachi utilizasse esse poder. Nisso, Satoru Gojo poderia levantar sua expansão de domínio ao mesmo tempo que Itachi utilizasse o seu Tsukuyomi, e sabemos que 1/10 de segundo é mais do que o suficiente para neutralizar o seu oponente. Itachi não só não conseguiria combatê-lo com o seu Tsukuyomi, como também seria obliterado pela expansão de domínio. Mas e se por acaso o Itachi aplicasse o seu Tsukuyomi antes que o Gojo tentasse utilizar suas técnicas? Aí funcionaria, certo? Sim, Satoru Gojo seria pego em sua técnica. Os genjutsus do Sharingan e do Mangekyo Sharingan têm suas variáveis. Por exemplo, uma indução envolve a programação de chakra lançado na mente do alvo, fazendo com que essa técnica se ativasse em um momento determinado. E vimos isso sendo usado na luta do Sasuke contra o Danzo. Sasuke aplica uma ilusão de forma tão sutil que nem sequer causou perturbações no sistema de chakra do Danzo. O chakra foi liberado no momento em que Danzo olhou para sua mão e acreditou fielmente que tinha mais um Izanagi em sua posse. Mas tudo aquilo não se tratava de uma ilusão. Mas esse tipo de ilusão jamais funcionaria contra o Satoru Gojo, já que afinal de contas, o chakra jamais conseguiria burlar o Mugen. Mas os genjutsus mais letais como o Tsukuyomi funcionam como uma hipnose. Assim que o alvo olha para o usuário do Sharingan ou Mangekyo Sharingan, ele é preso em um genjutsu que tem como base
controlar o fluxo na mente do alvo. Segundo o Databook, essa é realmente a base para a maioria das ilusões do Sharingan e Mangekyo Sharingan. E nesse caso sim, o Tsukuyomi seria efetivo contra o Satoru Gojo. Mas a questão é, será que funcionaria? Devemos lembrar que a regra de ser um Uchiha e possuir o Sharingan para se livrar dessa ilusão é válida apenas no verso de Naruto. Mas aqueles que são ainda mais negacionistas e que não vão concordar com isso, primeiro vocês têm que lembrar o seguinte: tanto o Amatsukami quanto o Tsukuyomi exigem o uso de chakra elevadíssimo para a aplicação de suas técnicas, e dependendo da sua intenção usando o Genjutsu. Itachi usar o Tsukuyomi no Kakashi, o torturando por 3 dias consecutivos. Ao usar o Tsukuyomi nessa potência, ele fica extremamente cansado, e isso é confirmado no mangá. Caso Itachi utilizasse esse mesmo Genjutsu e nessa mesma potência contra o Satoru Gojo, o que provavelmente aconteceria? A princípio, o Gojo sentiria os efeitos mentais do Tsukuyomi, e isso atingiria o seu físico, abrindo brecha para o Itachi finalizá-lo com seu Amaterasu, ou até mesmo com sua espada Totsuka. E isso com toda certeza daria certo. Pra falar a verdade, não é bem assim. Quando Itachi aplicou o Tsukuyomi no Kakashi, você pode notar que as técnicas mais básicas e inconscientes, como o jutsu de andar sobre a água, ainda se mantinham em uso, e sabemos que essa técnica, por mais simples que seja, exige sim um ótimo controle de chakra. O Tsukuyomi tem como base a exaustão mental e física dos seus alvos, tanto quanto a destruição do seu espírito. Então, caso Itachi aplicasse o Tsukuyomi acreditando que o Mugen se tornaria eficaz assim, ele teria uma grande surpresa. Satoru Gojo possui uma quantidade ilimitada de energia amaldiçoada. Seus 6 olhos mudariam o entendimento de tudo que ele observasse, e isso é mais do que um fato. Nos primeiros segundos dentro da ilusão, e lembrando que a perspectiva do Genjutsu se passa diferente do mundo real, Satoru Gojo poderia se curar dos danos mentais causados pelo Tsukuyomi usando a reversão de feitiço. Para alguém que pode se curar de danos mortais ou recuperar membros como se não fosse nada, os danos mentais não seriam um problema. Quando Satoru Gojo enfrentou Sukuna, ele utilizou uma manobra usando a reversão de feitiço, ficando comprovado que ele pode curar o seu cérebro também. Sabendo a parte que é controlada pelas ilusões, ele poderia utilizar o mesmo princípio para se livrar dos efeitos do Tsukuyomi e se recuperar na mesma hora. E uma vez que ele utilizasse esse método, já vimos na obra de Naruto que a própria Tsunade conseguiu curar o Kakashi dos danos mentais causados pelo Tsukuyomi. E fala sério, nação. A base de cura do Satoru Gojo tá muito além do que a Tsunade jamais imaginou. Satoru Gojo não só se curaria dos danos mentais, como seu físico também. Se é que ele sofreria esses danos entendendo a técnica e com meios de sobrepujá-la. Partindo do princípio que suas técnicas inconscientes não cairiam como o Mugen, o Amaterasu seria inútil. Mas a espada Totsuka é outra história, certo? Afinal, mesmo sendo uma espada que usa chakra como base de sua formação, essa arma lendária também é uma espada espiritual. Mas e se eu te falar que o Satoru Gojo lida exatamente com espíritos amaldiçoados o tempo todo? Que esses mesmos espíritos também são inúteis contra o seu Mugen. Ou seja, nada que existe no mundo natural e espiritual consegue transpor o seu Mugen, a menos que se utilize um método como o Sukuna fez para entender o Mugen e só então vencer o Gojo. Mas o Itachi não só não tem meios de fazer isso e realmente entender como funciona o Mugen para poder sobrepujá-lo, como todos os seus métodos falhariam de um por um, mesmo a espada Totsuka, que é uma arma espiritual. A verdade é que Itachi não teria recursos. Quando seu Tsukuyomi falhasse, seu Amaterasu e até mesmo sua arma mais letal, que é a espada Totsuka, não havia mais nada que ele pudesse fazer a não ser tentar vencer utilizando seu intelecto. Mas ele notaria o quão surreal é Satoru Gojo. O mais certo a se imaginar é que assim que a luta ficasse um pouco complicada para o Satoru Gojo, ele aplicaria assim sua expansão de domínio, um espaço criado que envia infinitas informações para a mente do seu alvo. E quando o Itachi se encontrasse dentro daquele domínio, ele entraria em estado vegetativo, sem ter meios de se defender, não sem conhecer o funcionamento das técnicas do seu oponente, como burlar, e considerando o fator conhecimento nessa luta, e que, uma vez que ele não conhecesse realmente as técnicas do seu oponente, ele sucumbiria sim à expansão de domínio, mostrando que se essa luta chegasse a acontecer, é mais provável que o Satoru Gojo vencesse o Itachi do que o contrário. E se você chegou até aqui é porque você gostou bastante do conteúdo, então deixa o seu like e se inscreve no canal para estar me fortalecendo. Já deixa sugestões de batalhas aqui também nos comentários que eu vou estar analisando todos. E claro, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero num próximo vídeo.